Continuar nas análises multicriterial aqui. Então, eu vinha falando aqui das entregas, né, da semana passada que a gente trabalhou com HP. Não consegui corrigir ainda, mas eu vi que a grande maioria entregou. Espero que tenha ficado bem claro, né, a parte do HP e suas várias aplicabilidades. Eu acho que a gente discutiu bastante na semana passada, né, não só para priorização em si, mas muito também para a parte de riscos e como ele pode ser usado, né, como uma ferramenta de apoio. Hoje a gente vai ver os últimos dois métodos, então, de análise multicriterial que a gente estuda, que é o NSEEK e o outro bem simples, que é o Chosen by Advantage, que é o CBA. Mas o NSEEK tem uma relação muito forte aí com o HP. Tá? Então, vamos começar por ele. E principalmente na parte matemática, né, é um HP sendo pensado sobre outra vista, mais ou menos isso. Mas, quem lembra um pouquinho da semana passada, uma das principais críticas que a gente tinha do HP era pouca inclusão da parte econômica dentro dele, né? Deixava o critério custo lá no final, né? Quando a gente fazia aquela relação benefício-custo. Mas até chegar lá, né, o critério econômico não aparecia na história. Isso, por um lado, pode ser bom, né, no sentido que sim, eu consigo mais facilmente valorizar os critérios qualitativos, né, e que a gente está querendo, de alguma forma, quantificar. Mas, por outro lado, né, ok, que isso é tudo importante, é bonito, mas o dinheiro também é. Né? Então, deixar o dinheiro tão, né, como um critério, assim, quase que de fora da priorização, é a principal crítica que a gente tem dentro do HP. E por isso, né, surgiu o NSEEK, que faz o contrário. Né? Esse cara aqui diz, no final da história, que o impacto ambiental positivo de um projeto converte 1 milhão num VPL. Né? Então, a moeda dele aqui de conversa, a medida dele de conversa que é sempre a moeda. A gente está sempre falando em valores monetários. Né? Ele é bem mais recente, então lá o HP a gente viu que era algo que existe desde a década de 70. O NSEEK é algo de agora, na década de 90, também vai servir, e esse principalmente, para a gente comparar uma alternativa frente à outra, né, considerando vários critérios, e incorporando o VPL dentro dessa comparação. Então, basicamente, a gente tem duas alternativas, né, e eu vou comparar os critérios dentro de cada alternativa. E aí o que eu digo que matematicamente um HP, mas de outra vista, né? Porque o HP que a gente fazia, a gente tinha os nossos critérios e comparava as alternativas, avaliava uma alternativa em cada critério, né? Era uma matriz de comparação das alternativas para cada um, né, dos critérios que estava sendo avaliado. Boa noite, Maurício. Enquanto que aqui vai ser o contrário, né? Eu vou ter uma matriz para cada alternativa e comparar, né, como aqueles critérios, né, se comportam para aquela alternativa. Mas a parte matemática vai ser a mesma. Tá? Então, como é que a gente performa aqui a condução do NSEEK? A primeira coisa é calcular o VPL de cada projeto. Então, ele usa o VPL como um dado de entrada. A gente vai ver o que ele faz. Depois que eu tenho, então, o VPL de cada projeto, eu defino quais são os atributos qualitativos que devem ser levados em consideração nessa decisão final. O terceiro passo, então, eu monto e calculo essa matriz semelhante ao do HP, considerando os critérios definidos nessa etapa 2, né? E avalio também a consistência. Então, só, de novo, vou fazer o ponto de atenção. Aqui é uma matriz para cada uma das minhas alternativas, eu tenho os meus critérios sendo comparados, ao contrário do que a gente fazia na semana passada, onde eu tinha para cada critério uma matriz que eu comparava as alternativas. Bom, quando eu fizer essa matriz de comparação dos critérios, eu vou calcular, né, eu vou chegar num peso por critério. Né? Lembra qual é a matriz, o vetor resultante ali do HP? Era um vetor que era a média, né,
das linhas da minha coluna, das minhas linhas da matriz normalizada. Da mesma forma, né, isso vai me gerar pesos dos meus critérios. Com esse peso dos critérios, em que um deles é o VPL, eu vou calcular esse VPT, né, que é dividir o valor do VPL real pelo peso do VPL nessa nossa análise. Então, eu vou aumentar, né, o valor do VPL e, a partir daí, eu vou calcular o VA, né, o valor agregado de cada critério, multiplicando, então, esse VPT pelo peso de cada critério. E, finalmente, o VPL agregado vai ser a soma dos VAs. E aí, que nesses VAs é que eu posso botar sinais positivos e negativos. Digamos que um projeto, essa alternativa que eu estou avaliando, tem um impacto negativo no meio ambiente. Eu vou descobrir que o peso do meio ambiente é 30%, e ao invés de somar aqui no VPL agregado, eu vou reduzir, né, o impacto que esse critério, né, tem no projeto. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma alternativa aqui que tem um VPL de 20 mil reais. Quando eu faço a relação das comparações das matrizes, eu cheguei a esse vetor resultante, onde o VPL tem um peso de 40%, a melhoria no meio ambiente, 15%, a melhoria da imagem, 10%, estar ligado à estratégia, 20%, e uma referência negativa no mercado de 15%. Qual vai ser o VPT? Então, eu vou dividir os 20 mil por 0,4 e vou, né, levar, então, esse valor de 20 mil reais a 50 mil. A partir daí, eu vou calcular os meus VAs, que vai ser a multiplicação do peso de cada um desses critérios pelos 50 mil. Então, vamos lá. O meu VPL está 20 mil, o valor agregado da melhoria do meio ambiente vai ser 50 mil vezes 15%. O valor agregado da imagem vai ser os 50 mil vezes 10%. Lembrando que os 50 mil veio do VPT, tá, pessoal? Ligado à estratégia, vai ser 50 mil vezes 20%. E referência negativa do mercado vai ser 15% de 50 mil, ou 7.500. Finalmente, o VPL agregado vai ser esse somatório. 20 mil do VPL, mais 7.500 do meio ambiente, mais 5 mil da imagem, 10 mil da estratégia, menos 7.500, porque esse projeto tem um impacto negativo no mercado. Então, o valor agregado desse projeto é 35 mil. E aí eu compararia com a minha outra alternativa. Vantagens do Unisic, né? Ele põe critérios qualitativos, né, numa forma monetária. Eu brinquei com vocês que ele ia dizer que o impacto no meio ambiente representava 1 milhão no VPL, e é isso que ele está fazendo. Né? Ele também verifica a consistência, porque afinal eu estou fazendo as matrizes de comparação pareada. A relação benefício-custo, que no HP ficava numa matriz final, né, aqui é comparada na mesma matriz, né, eu trago o VPL para dentro. As desvantagens, né, não compara uma alternativa frente à outra, que era uma das grandes regalias, né, do HP. Muitos critérios, ele vai ter o mesmo problema que o HP, a gente começa a ser inconsistente. Se o HP tinha cálculos complexos, aqui a gente tem ainda um pouco mais complexo, né? Porque além de toda a questão matricial, eu também preciso dominar o conceito de VPL. Né? E por fim, essas comparações, né, são bastante também presas à opinião humana. Né? Então, exige aqui um cuidado em como vão ser feitas essas comparações. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar um Excel, gente.
Então, o que diz o nosso probleminha, né? Uma empresa percebe a necessidade de substituir um equipamento que faça transporte de materiais internamente na linha de produção. Aqui. Identificou duas alternativas: comprar um carrinho para a linha, locar carrinhos a partir de um fornecedor terceirizado. E aí temos os seguintes fluxos de caixas, né? Então, ao comprar um carrinho, eu tenho um VPL de 27 mil, ao locar o carrinho, 24.640. Então, vou levar essas informações para cá. Então, comprar e alugar. O VPL 27384 284 e locar 24.640. Beleza. Sabe-se, né, que alguns critérios qualitativos também vão ser analisados nessa tomada de decisão. E cada uma das alternativas apresenta o seguinte comportamento em cada alternativa. Então, eu tenho os dois VPLs, um critério manutenção, disponibilidade e ergonomia. A manutenção é pouco, né, representativa para compra, mas é representativa para o aluguel. A disponibilidade é pouco representativa para compra e pouco representativa para aluguel. E a ergonomia, pouco representativo para compra e pouco representativo para aluguel. Sabendo disso, então vamos usar aqui o NSIC para resolver esse problema. Então, vou só copiar aqui. Manutenção. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Uma matriz tipo a do HP para cada uma das minhas alternativas. Né? Então, a compra. Eu vou ter esses três critérios, né, sendo comparados: manutenção, disponibilidade e ergonomia. Bom, vamos lembrar lá da escala de SAT, né, pessoal? A nossa escala é 1, 3, 5, 7, 9, um terço, um quinto, um sétimo, um nono. Né? A gente já usou na semana passada. Eu preciso agora usar essa escala, né, para comparar meus critérios aqui para alternativa de compra. Né? Então, o que ele está sempre quem manda é a linha, né? E eu vou olhar manutenção versus disponibilidade. Ambos são pouco representativos, né? Então são equivalentes. Eu poderia dizer que é 1 para 1. Agora, manutenção e ergonomia. Manutenção é menos representativo, né? E ergonomia é muito representativo. Então, eu vou usar aqui uma escala de 1/5. Vamos. Disponibilidade versus ergonomia. Mesma coisa, né? Seria uma relação equivalente à manutenção. Então, vou usar 1/5 também. Feito isso, né, lembrando da semana passada, o nosso próximo passo aqui é normalizar a matriz. Né? Então, vou dividir isso sobre a soma.
O vetor, então, vai ser igual à média, né? Esse é o cara que a gente vai usar para calcular os VAs aqui, né? Então, eu vou botar um asterisco. VAs. Ok. O que está faltando agora, né? A gente tem que verificar a consistência aqui dessa matriz, né? Então, vou botar um espaço para eles. Então, matriz multi. Lembrando, seleciono a área que eu vou colocar a matriz, igual a M multi, ou matriz.multi no português. A matriz, o vetor, Ctrl Shift Enter. Tá. Vetor verificação vai ser matriz multi sobre o vetor. Vai dar tudo 3 aqui. Professora, quando tu foi normalizar a matriz, tu não deixa a fórmula da soma. Ah, tá. Tu fez para arrastar. Tá. Eu achei. Obrigado. Arrastei, desculpa. Mas Sim. sempre cada sobre soma. Tá? Alguém parou no meio do caminho, gente? Vocês vão me interrompendo. Eu me perdi ali desde o vetor, a partir do vetor. Então, o vetor. Não, vão me interrompendo, gente. Eu não enxergo vocês. Então, por favor. O vetor é a média, né, das linhas. A matriz multi, vou fazer de novo aqui. Sempre a gente seleciona a área do Excel, que eu vou botar o vetor resultante, tá? E puxo a fórmula, né, que nesse caso aqui é M multi. Seleciono a matriz preenchida e o vetor. E aí é Ctrl Shift Enter que a gente aperta nessa ordem. Aqui eu vou apertar Ctrl mais Shift mais Enter. Bom. Divido matriz multi por vetor. Nesse caso vai dar bem sem graça. Todos vão dar 3. Matriz muito equilibrada. E aí, lambda e C e razão de consistência. Professora, desculpa, se não quiser responder, não precisa até, que eu ainda não vi a última aula, eu perdi. Mas se os vetores de verificação dão iguais, é porque tá certo. Sim, eu vou ir até o Sim. final, tá? Mas com certeza aqui vai ser consistente. Mas ele só deu, assim, todos iguais, porque a gente usou aqui 2 números, na verdade, né? 5 e 1. Sim, entendi. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 1/3. Eu estou com problema no meu 3. 1/3 e 3. Já mudou alguma coisa. Entendi. Bom. O lambda, então, vai ser a média do vetor verificação. O IC vai ser lambda menos 3, porque é uma matriz 3 por 3, dividido por 3 menos 1, da fórmula, né? Aqui C é igual a lambda. Eu estou escrevendo lambda porque não sei achar o símbolo dele. Menos 3. Menos N. Sobre N menos 1. E N é igual ao índice da matriz. E, finalmente, o RC, então, vai ser IC dividido pelo índice randômico. E agora, matriz 3 por 3, eu não lembro, acho que é 0,58. 58. Obrigada. É o instabelato, né? 0,58. É menor que 10%, logo a consistência.
Então, perfeito, né? Isso está dizendo que a gente pode usar, né, os nossos pesos aqui para calcular o nosso... Ah, eu esqueci de uma coisa bem importante. Calma aí. O VPL, né? O VPL tem que entrar aqui. Vou puxar tudo para baixo. O VPL. Vamos colocar aqui só para a gente ter como referência. VPL com... Tá. Desculpa, pessoal, esqueci do VPL. Vou montar a matriz, agora vou ter que voltar aqui. Bom, manutenção VPL aqui, vou usar a escala que a gente estava usando. Só aqui, deixa eu voltar para 1/5, senão vai começar a dar problema. Um pouco pior. Ops. A disponibilidade é a mesma coisa. E a ergonomia, aí sim, é melhor. Agora sim. Não tem que refazer isso aqui. Então, isso aqui. De arrumar, acho que a média ali, professora. Ah, é verdade. Obrigada. Aqui vai ser multi. Shift Enter. E agora, aqui é dividido por 0. O lambda vai ser a média de verificação. O IC agora é menos 4, são matriz 4 por 4. E o índice randômico IC sobre 0,9 da matriz 4 por 4. Ok. Agora sim, né, temos aqui os nossos valores agregados. Tá? Bom, vou fazer a mesma coisa para o aluguel, né? Então, repetir a nossa matriz aqui, só que para o aluguel. Agora sim, então, alugar, né? Então, manutenção versus a disponibilidade, a manutenção é um pouco mais importante do que a disponibilidade. Tá, 3. A manutenção e a ergonomia, também, mesma história, mesma relação. A manutenção e o VPL são iguais. Disponibilidade e ergonomia. Então, a disponibilidade e a ergonomia iguais. Disponibilidade e VPL. Um pouco menos importante.
Ai, 3. E, finalmente, ergonomia e VPL. Ergonomia um pouco menos importante que o VPL. Vamos normalizar aqui embaixo. A média. A matriz multiplicação. Isso é igual a mmulti. É a divisão, então, dos dois. Tem lambda, IC e RC. A média. Lambda menos 4, dividido por 4 menos 1. E IC sobre 0,9. Bom, tá aqui, então, os nossos pesos, tá? Ou seja, eu vou colar aqui para baixo agora, eu tenho comprar. Deixa eu pegar os pesos só para a gente ter mais perto. Manutenção. Eu vou ter esses pesos. E alugar, eu vou ter esses pesos. Então, é a matriz dos vetores aqui. Pesos. Bom, quem vai ser o VPT, né, da compra? Eu vou buscar o VPL, 20 mil, 27 mil, e vou dividir pelo peso do VPL. Então, esse é o meu VPT da compra virou 108, e o VPT do aluguel vai virar 24 dividido por 37. 65. Agora vamos lá. Os valores agregados. A manutenção vai ser 108 vezes 0,10. A disponibilidade vai ser 108 vezes 0,10. A ergonomia, 108 vezes o 55. E o VPL, 108 vezes 25. Mesma coisa, eu vou fazer para esse cara aqui. Agora, vamos lá, né, gente? Qual vai ser o VPL agregado? Pensando comigo aqui, deixa eu fazer uma diferenciação aqui. Se é meu, a manutenção é uma coisa positiva ou negativa? O custo de manutenção, quando é nosso. A negativa, eu acho. Negativo, né? Então, menos 10 mil. A disponibilidade. Se é meu, eu uso quando eu quero, né? É positivo. Ergonomia, eu tenho total poder de escolha, né, do modelo que eu vou querer. Então, positivo. VPL, tem um VPL positivo, não é ruim, vou colocar como positivo. Então, quando é compra, o critério que eu enxergo que tem um peso negativo é a manutenção, porque esse custo eu vou assumir. Todo mundo concorda? Sim. Sim.
Então, o meu VPL agregado aqui virou 87 mil da compra. Agora, vamos olhar o aluguel. Manutenção se é alugado. Tanto faz, né? Quem vai assumir isso é o fornecedor. Agora, disponibilidade. Acho que é nossa, porque a gente tem que pagar o aluguel. Não, e se eu, para eu ter sempre, ia custar muito caro. Então, a disponibilidade está na mão do fornecedor. Negativo. Ergonomia. Eu não tenho tanto poder de escolha, né? Não que seja negativo, mas não é tão positivo assim. Vou colocar negativo aqui para o nosso exercício já. E o VPL tem VPL positivo. Posso somar. VPL agregado, 32. Né? Ou seja, né, a melhor opção é a compra. Tá? Eu estou dizendo aqui que a manutenção, né, digamos, destrói 10 mil reais em VPL da alternativa de compra e soma 24 mil reais em VPL da alternativa de aluguel. Essa é a nossa interpretação, né, do resultado que sai do NSIC. Pegaram a lógica, gente? Sim, não? Professora, faz um teste se tu botar a ergonomia como positivo nesse caso. Se a gente considerasse na ergonomia positivo no aluguel. Ia continuar muito baixo. É que o peso do VPL aqui foi muito alto. Sim. Bom, deixa eu pegar aqui para vocês fazerem um exercício. Na nossa listinha de análise multicriterial, o último. Eu vou fazer agora em aula com vocês. E depois tem um outro que ficou no mudo para extra. Professora, sobre a entrega da semana passada, tem um problema se entregar com atraso? Não tinha visto que tinha. Não vale nota cheia, tá? Mas me manda depois por e-mail, a gente vê pontualmente os casos. Beleza. Então, gente, o último exercício aqui é sobre... Só uma dúvida antes de tu explicar outro exercício que eu perdi uma informação. O VPT é o VPL sobre o que mesmo? Sobre o peso do VPL. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Bom, o último desse exercício da lista, então, que é a GNSIC, queria agora que a gente fizesse, que vocês começassem a fazer sozinhos aqui, para a gente pegar realmente o como fazer. Vou ler com vocês para a gente organizar o problema juntos, tá? Então, uma construtora analisa a viabilidade de desenvolver 2 novos produtos, casas conjugadas ou apartamentos. Ao fazer uma análise de viabilidade econômica, identificou que as casas conjugadas apresentam um VPL de 45 mil e os apartamentos 47. A empresa não gostaria de decidir apenas considerando o critério econômico. Assim, além da perspectiva econômica, considera que o tempo de execução é um critério bastante importante e positivo nas casas conjugadas, pois elas apresentam uma obra mais rápida. Além disso, a disponibilidade de terrenos vem a ser essencial. Nesse critério, os apartamentos são beneficiados, pois demandam um terreno menor para a construção, enquanto as casas apresentam dificuldade de acesso a terrenos, tornando o critério terreno negativo para casas. Por fim, o projeto arquitetônico é de extrema importância para a captação de clientes, e neste, os apartamentos apresentam um comportamento positivo e as casas negativo. Afinal, impactar o cliente com a arquitetura de prédios é mais fácil. No que diz respeito ao ordenamento dos critérios que está considerando, para as casas, a empresa considera que disponibilidade de terreno é primordial, seguido do tempo para execução e da arquitetura. Nos apartamentos, o tempo é o critério mais relevante, seguido de terrenos e, por último, arquitetura. Tá? Então, vou montar pelo menos o cabeçalho aqui do problema com vocês. Problema 8. A gente tem casas, apartamentos
apartamentos. O VPL, vou copiar lá. 45.350. Ai, gente, os três. 47.320. E quais são os critérios que ele está trazendo? Disponibilidade de terreno, tempo e arquitetura. Bom, vamos ver a hierarquia deles antes de ver o que é positivo e o que é negativo. Para casas, disponibilidade de terreno é primordial, seguido de tempo e da arquitetura. Então, esse aqui é o mais importante. É importante, menos importante. Enquanto nos apartamentos, tempo é o mais importante, terreno e arquitetura. Então, esse aqui mais importante, é importante, menos importante. O que está faltando? Ver o que é positivo e negativo. Tá? Então, vamos lá. Então, disponibilidade de terreno. Tá? Os apartamentos são beneficiados, pois demandam um terreno menor para construção, enquanto as casas têm dificuldade. Então, disponibilidade de terreno, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. É negativo e positivo nos apartamentos. Projeto arquitetônico. Mais para apartamentos, em casas é difícil. Então, a arquitetura é positivo e negativo em casas, positivo em apartamento. E o tempo é o contrário, né? Onde é que fala do tempo? Tempo de execução aqui. Positivo nas casas e negativo no apartamento. Então, aqui e negativo. Tá? Gente, com isso, né, vou deixar uns minutos para vocês construírem as matrizes, né, e tentarem chegar aqui no VPL agregado de cada um, tá? Vou deixar vocês ir avançando sozinhos, para não ir fazendo todo aqui com vocês, que é um pouco eu resolvo, vou começando a resolver, tá bem? Tá com vocês aí o problema. Deixa eu botar ele aqui na tela. Junto.
Só eu tô fazendo só para comentar com vocês que eu vou colocar aqui na minha resolução o VPL como critério mais negativo. Estava esperando alguém perguntar. O que a gente faz com o VPL? Tá, eu só por opção aqui estou colocando como menos negativo. O problema não se manifestou, né, sobre o VPL, tá? Quando não diz nada, a gente sempre opta pelo menos negativo, ou é nesse caso especificamente? Isso aqui é um problema, né, de resolução, né, mas vida real é uma decisão da empresa, né, que é valorizar mais ou menos o critério econômico, tá? No caso, exercício de prova, eu sempre vou deixar claro, tá? Mas a provocação, assim, dia a dia, é uma decisão da empresa o quanto ela quer deixar o critério econômico mais ou menos relevante, né? Beleza. Tempo e arquitetura. Disponibilidade de terreno. Arquitetura. Tempo e arquitetura.
Bom, fiz as minhas matrizes aqui, né, gente? Vou... Para, vocês estão em que ponto do exercício conseguiram fazer as matrizes? Já estão para o final? Tá quase. Tá. Eu vou só organizando os dados aqui embaixo, então, para fazer junto com vocês essa parte final. Casas. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o VPT da casa? Né? Vai ser o VPL da casa dividido por 8%. E do apartamento dividido por 7%. Agora, os VAs, né? Ops. Vou multiplicar o VPT pelo peso. O VPT do apartamento pelo peso. Agora, vamos pensar, vou copiar lá de cima, que a gente não tem um do lado do outro, só. O que é positivo e o que é negativo. Então, disponibilidade é negativo na casa. E a arquitetura é negativo na casa. E no apartamento, só o tempo é negativo. Então, o VPL agregado vai ser... Ah, faltou uma coisa aqui. Faltou o VPL. VPL agregado vai ser VPL mais tempo, menos disponibilidade, menos arquitetura. E do apartamento vai ser VPL mais arquitetura, mais disponibilidade, menos tempo. E de longe aqui o nosso apartamento levou. Não se preocupem com os números, tá, gente? Principalmente porque aqui eu fui preenchendo a matriz, né, ao redor, com a minha hierarquia aqui, tá? Mas a resolução toda, né, e chegar nesse resultado do apartamento ser melhor opção do que a casa. Isso é o que é o mais importante. Os números podem mudar em função da escala que a gente escolhe, né? Se eu escolher números 7, 9, não 13, 5, eu vou ter pesos aqui que podem ser um pouco diferentes, que vão mudar todos os números aqui embaixo.
Mas a resolução toda nos leva, né? Então, considerando os critérios qualitativos, a construção dos apartamentos é mais recomendada do que a construção das casas. Essa é a nossa interpretação aqui, né? Então, a resposta seria incorporar apartamentos. E aí, gente, conseguiram resolver dúvidas, perguntas aqui? Matematicamente, ele não difere muito, né, do HP, como eu estava falando no início da aula. Mas, cuidado, né, gente? É um uso... A matemática é a mesma, mas a abordagem é bem diferente, né? Lembrem que o HP a gente estava comparando as alternativas dos critérios. Aqui não, aqui eu já tenho as alternativas num nível mais selecionado e eu vou avaliar os critérios, né, relacionados a cada uma delas para tomar minha decisão. Tá? Também é um ponto importante que geralmente aqui no VPT, quando a gente usa o NSIC, a gente está avaliando 2, 3 alternativas, mas eu já passei um filtro maior, né? Eu já tenho o VPL calculado dessas alternativas, né? Então, eu estou numa hierarquia assim, de priorização de projetos, uma discussão de portfólio, nos finalmente, né? A última coisa, assim, já é a última... Eu já realmente já investi bastante tempo, né, e ferramentas nessa priorização de projetos e estou na última instância, né? O HP pode ter sido usado até antes, né, para eu chegar nessas 2 alternativas e agora eu vou trazer, né, mais pesado o critério econômico, por exemplo. Tá? Então, tenho essa percepção também que o NSIC é um método a ser usado, né, o último, né, para refinar realmente a decisão final. Tá? E, de longe, entre todos que a gente estudou, é o que mais traz, né, com força a incorporação do critério econômico no processo decisório. Tá? Alguma pergunta, gente? Aqui não muda o... Estou em direito econômico, calma aí. Deixa eu ir para... Simples. Eu vou liberar um exercício de NSIC aqui para vocês. E os gabaritos. E aqui. Esse é um artigo, tem um artigo lá, que é NSIC, NSIC versus HP, tá? Que é um artigo bem conceitual, né? Mas eu acho bem legal dar uma lida, principalmente quem vai usar análise multicriterial, né, em TCC, leitura obrigatória aí, tá? Esse artigo. E esse cara, né, Herbert Kimura, que é um professor paulista que até hoje ele trabalha muito com análise multicriterial, né? Então, é uma pessoa que está sempre trazendo coisas novas, participando dos congressos, sempre explorando análise multicriterial. Mas ele basicamente compara, né, o uso do NSIC e do HP, né, e quais são as vantagens e desvantagens. Então, fica aí a minha sugestão de leitura complementar nessas 2 aulas que a gente teve sobre esses 2 assuntos. Bom, vamos então agora migrar completamente, né? Então, só reforçando, deixei esse exercício a mais lá do NSIC para vocês fazerem, mas a lógica é a mesma. A gente vem aí numa crescente, né, de deixar a coisa mais complexa, agora nós vamos voltar para a origem, né? E olhar aqui um método muito simples, né, mas que tem um apelo bem importante, porque ele é muito visual, tá? Que é escolhendo por vantagens, né, onde toda essa discussão que a gente está fazendo aqui de escalas, verificação de consistência, nada disso ele traz, né, e ele vai provocar as pessoas a responderem o que tem mais ou menos vantagem e explorar ao máximo questões visuais para fazer isso. Tá? O porquê que ele surgiu e tem a ver com essa questão visual também, né? A origem dele é na construção civil
Imaginem o ambiente, né, pessoal? Canteiro de obra, grandes obras, né, onde se trabalha muito o conceito de Lean Construction. Então, todas as ferramentas que a gente aprende, discute em Lean aplicadas à construção civil, onde práticas de gestão visual são extremamente importantes, né? E eu estou lidando com pessoas de muitos níveis de qualificação, dos mais baixos possíveis, né, a pessoas extremamente qualificadas. E as decisões no canteiro, não tem computador, é canteiro de obra, é o pedreiro que muitas vezes tem que participar dessa decisão. Então, a necessidade de um método simples, visual, mas que permita contemplar a opinião do pedreiro e do diretor de obra, foi que originou, né, esse método, tá? Então, tenho isso em mente, que ele é sempre muito útil num ambiente onde a gente tem pessoas muito heterogêneas, onde a opinião, mesmo da pessoa menos qualificada, assim, tecnicamente, é essencial, né? Ela impõe uma figura, né, da pessoa mais do executor de obra, realmente. E eu não tenho, né, computador, eu não tenho quadro, eu preciso fazer uma coisa numa A3, né, e levar para o canteiro de obra, tá? Isso também pode ser usado, né, no meio do ambiente fabril, no chão de fábrica, onde também tem uma situação semelhante. Pode ser no meio, talvez, de um hospital, de um ambiente onde, né, tem muita complexidade, né, em conseguir realmente lidar, né, com acesso à tecnologia e incorporar a opinião das pessoas e ter, né, pessoas de diferentes níveis de conhecimento. O que ele faz? Né? Ele vai buscar analisar vantagem e desvantagem de cada alternativa. O nome não é por acaso, a gente vai perguntar isso. Vantagem e desvantagem, eu trouxe aqui, eu tenho um exemplo que eu acho que é super simples aqui, tá? Mas o foco dele é a simplicidade, né? Critérios financeiros, não financeiros, todos vão para o mesmo pacote, né? E eu vou dizer se eu tenho vantagem ou desvantagem, né? A decisão final, é óbvio, né, que eu vou olhar para aquele que tem mais vantagens, basicamente é isso. Junto de uma A3, fica super legal, né? Então, vejam ele como uma ferramenta complementar a tantas outras coisas que a gente já utiliza, tá? Porque ele, no ambiente de Kaizen, por exemplo, que eu estou resolucionando um problema, né? A gente está querendo priorizar as opiniões também das pessoas, então ele entra, né, como algo complementar que ajuda bastante. Então, exemplos, eu já citei vários, mas a gestão de projetos é óbvio, seleção de pessoas, né, fazer seleção de fornecedores, tudo isso, né, pode ser usado como um objeto aqui para aplicação do método. Então, o passo a passo aqui é simples, né, são 5, não são 4, mas basicamente a primeira coisa é quais são os critérios e pessoas envolvidas, quais são as alternativas que são possíveis, como é que eu posso demonstrar isso visivelmente. A gente tem uma foto aqui onde o pessoal está escolhendo a estrutura, né, e a posição das placas solares. Então, eles colocaram as fotos das plantas, né, para realmente envolver a opinião de todos, tá? Tomada de decisão, então, listagem das vantagens de cada alternativa e decisão sobre a importância de cada vantagem, e, na sequência, seleção, né, da alternativa com maior pontuação e suas vantagens antes de considerar, né, os recursos de cada alternativa. Se revisa para ver se há, né, alguma mudança e sai implementando. E esse é um ponto super importante, né? É para decisões que necessitem, né, estão requerendo algo que seja decidido para sair fazendo. Eu estou dentro do canteiro de obra, a gente precisa decidir, né, se usa material A ou B, se leva essa parede 10 centímetros para trás ou para frente, porque passa, né, uma tubulação que ali ela não vai poder ficar, por um erro de projeto. Precisa decidir, né? Não posso esperar uma semana, um mês para pedir a bênção para o Papa, né, para que seja decidido. Não, né? Precisa gerar uma ação muito rápida e precisa envolver pessoas nesse processo decisório. Tá? Então, algumas definições conceituais, né, do método, que as alternativas, que já vem da análise multicriterial, isso aqui a gente já está bem, né, trabalhando há um tempo. Mas as alternativas, então, o que a gente pode fazer, o que a gente está decidindo,
que precisa ser considerado, né? Quais são os atributos ou os critérios. As vantagens, eu vou olhar, então, né, vantagem e desvantagem sobre cada alternativa. Um fator, né, então, é um componente de decisão, né, então, eu vou avaliar sobre a esfera social, sobre a esfera econômica, sobre a esfera, né, do meio ambiente, e criar, né, uma série de critérios para esse processo decisório, né, como é que isso vai ser aceito. Então, digamos que dentro da empresa é importante que isso esteja documentado, né, que sim, está sendo usado, e isso passa a ser um critério válido de decisão, uma regra interna, né, para que não haja problemas futuros. Então, eu falei que o exemplo era muito simples, né, então, digamos que a gente está aqui escolhendo uma comida, né, e os critérios são caloria, sabor e tempo de preparo. Meio da tarde, meio de frio aqui, nós vamos escolher sobre bolo e iogurte cereal. Iogurte com cereal, né? Calorias, né? As meninas vão me ajudar aqui. Bolo, 0 vantagem, né? Frente ao iogurte, muitas vantagens em relação à caloria. Tempo de preparo, né? Nenhuma vantagem no bolo, vantagem, né, com o iogurte e o cereal. Sabor, muita vantagem no bolo e nenhuma vantagem no iogurte. Se eu olhar para isso aqui, né, a gente vai chegar num consenso que vamos comer iogurte hoje, né? Então, por incrível que pareça, nosso processo decisório aqui, muito simplificado, né, nos leva a comer o iogurte, tá? E onde a única coisa que a gente está olhando aqui é vantagem e desvantagem. Eu adicionei esses pontos porque é algo que pode ser feito facilmente, né, sem complexidade, mas não é necessário, né? Basta, o mais importante é avaliar, né, realmente as vantagens ou não, né, de cada uma das alternativas. O que eu falei antes do telhado? Do telhado, né? Isso aqui é um exemplo aplicado realmente dentro de um canteiro de obra, né, onde se está escolhendo, então, o tipo de cobertura, né? Então, se fez um pequeno protótipo, né, do desenho delas, se leva para uma reunião, e aí se levantou os critérios, né, de a despesa, né, o gasto, enfim, o tamanho do investimento, a integração dos painéis solares, estéticos, eu não sei o que é essa palavra, mas eu fui. A parte externa, a parte interna, né, e o contexto todo do pavilhão, né, está avaliando aqui se é bom, ruim, moderado, né. No final, então, se chegou à conclusão que o que tinha mais vantagens, né, era esse aqui, o terceiro, né, então esse seria o design selecionado, né, para alocar as placas solares no telhado, então, desse pavilhão, tá? Então, de novo, né, se explora algo visual, que as pessoas possam dar suas opiniões de decisão e se chega, né, num consenso e toca em frente, né, não se perde tempo com isso. Então, eu brinco, depois a gente passar por Malt, Mood, HP, a gente chega no mais simples aqui e também mais recente, pessoal. Isso aqui é final da década de 90, início dos anos 2000 e muito usado na construção civil. A construção civil, realmente, ele aparece com bastante expressividade. É óbvio que a principal vantagem do método é que ele é fácil, né? Ele é super simples, ele é envolvente, né? Ele não tem limite de critérios, não tem limite de alternativas. Então, tudo que a gente vinha, né, construindo aqui, parece que ele desconstrói, né? Ele não tem nenhum critério de escala, ele não verifica consistência, né? Mas o grande, né, métier dele é poder contribuir que uma decisão seja tomada de forma ágil, né, que tenha algum fundamento por trás e que facilite o envolvimento das pessoas, né? É isso que ele se propõe a ser, né, e faz com bastante facilidade. E, bom, para fechar essas nossas aulas de análise multicriterial, que a partir da próxima aula agora a gente migra, né, para um assunto mais estratégico até o final do semestre, eu queria convidar vocês, então, para fazer essa reflexão e a gente voltar aqui, fazer o fechamento da aula de hoje com essa discussão, né? Então, dado que a gente estudou nas últimas aulas, né, Malt, Mood, HP, MSIC e o CBA agora, né, que é uma coisa complementar, mas para vocês terem acesso aqui.
Eu vou quebrar vocês nós estamos em 16, em 3 grupos. E gostaria, então, de que vocês discutissem, ou melhor, dá para fazer em 2 grupos, que eu acho que a discussão depois vai ficar melhor, tá? 8 em cada um fica bem. Então, em 2 grupos, e que a gente discuta o seguinte problema, né? Uma empresa precisa selecionar 5 projetos em uma carteira que possui 10 alternativas. Considerar a relação com os objetivos estratégicos, os valores e o orçamento disponível é algo bastante importante, tá? Nesse contexto, né, quais métodos de MCDA você usaria para estruturar uma priorização entre esses projetos? E aí o quais ali não tá por acaso, tá? É para pensar se você usaria um único e chegaria a uma conclusão, ou um composto deles, né? E por que vocês selecionariam esse tipo de método, tá? Não está aqui descrito que empresa é essa, então minha sugestão é que cada grupo também contextualize, né? A gente, né, olhando isso aqui, a gente é uma empresa do mercado financeiro, a gente é uma empresa da construção civil, e por isso a gente chega à conclusão, né, que os melhores métodos são A, B e C. Então fica livre, né, o setor da empresa para vocês estruturarem um pouco o como resolver um problema como esse, tá? E pense nessa questão estratégica, né? Porque é algo que conecta com o que a gente vai começar a estudar a partir da semana que vem, que é trazer muito, né, o como incorporar toda a estratégia no processo decisório, na avaliação de desempenho das empresas, tá bem? Gente, vou quebrar vocês. Em uns 10 minutos puxo vocês de volta para a gente fazer a discussão. Pode ser? Todo mundo pegou aqui, gente? Alguém quer tirar uma foto? Não. É simples, é só. Então, beijinhos e voltamos em seguida. Ah.
Oi, Ana, boa noite. Eu tava na sala 2 e aí caiu aqui pra mim. Queria me Sim. colocar por gentileza. Ah, quem que eu vou te direcionar? E aí, gente? Pessoal do grupo 1, vamos começar por vocês? Pode ser. Pessoal, alguém quer falar? Pode falar, Bruno. Vai lá, Bruno, é contigo.
Tá, então a gente... Vão adicionando coisas, tá? Se eu esquecer de algumas. A gente escolheu uma empresa do ramo de engenharia civil, e aí a gente pensou em aplicar Malt e Mud. A ideia seria aplicar as duas para com o Mud a gente conseguir comparar os critérios também, não ficar tão raso, né, só com a Malt. E principalmente porque a HP e o NSYNC acabam sendo métodos meio complicados, né, para quando se tem muitas opções, e são 10 projetos, então apesar de, enfim, ter resultados bons, a gente achou que não seriam tão ideais para o caso da quantidade de projetos, tudo mais, critérios. E daí, além do Malt Mud, a gente também pensou em utilizar como complemento CBA, porque, enfim, quando tem bastante stakeholders, né, vale a pena utilizar essa ferramenta, ela faz um ranking legal e também tem a questão de lições aprendidas depois, né, de gerar aprendizado. Então, foi basicamente isso que a gente conversou, assim, que realmente a HP e a NSYNC não faria muito sentido pela quantidade de projetos, e que a gente poderia utilizar as três meio que somadas para validar se realmente fazia o sentido o ranking, usar o Multimud e o CBA para validar se nossos critérios faziam sentido, enfim, nossa decisão, né? Bem, não, acho bem bacana, vocês levantaram uns pontos importantes, assim, o número 10 projetos, né? Dependendo do mercado, como construção civil, concordo com vocês, né? E para o HP ou o NSYNC, jamais poderia ir direto, né? Teria que ter pelo menos um outro antes como uma baliza, né? E com certeza, é o que eu estava falando agora do final da aula, né? Que o CBA, num ambiente assim, se mostra de valor, né? Porque é muito simples, mas envolvente, então na linha final, né, pode ser uma alternativa. E o Maltwood, apesar de eles serem simples, né, a gente não pode desmerecer, eles são os mais usados, né, e querendo ou não, também facilitam o envolvimento dos gestores, de discutir um assunto de uma forma estruturada, mas também não difícil, não assusta, né, não cria uma barreira, assim, que eventualmente um HP, por exemplo, pode criar. Tá? Então, acho bem bacana, assim, o contexto, a solução criada dentro do contexto, né. Isso aí. Tá bem, grupo 2. O grupo deles o pessoal foi abandonando o grupo. Foi indo e voltando aqui, eu empurrando as pessoas. E então a gente também, a princípio, pensou numa empresa de construção civil, né? Que, sei lá, pareceu mais Foram enviesados para o pertinente. final da aula. Por causa da questão dos 10 projetos. E a princípio a gente pensou também em fazer o CBA pela questão de comparar mesmo e ter todos esses critérios levados em consideração, né? Então, para comparar esses projetos, a gente achou que seria mais pertinente fazer com essa ferramenta. Mas fariam direto com ele já. Acho que sim. Assim, se forem coisas mais operacionais, tudo bem, né? Mas eu acho que o que o outro grupo fez, né, de, num primeiro momento, fazer um filtro, né, maior, né, com os Malt ou Mud, que vão ser um pouco mais estruturados, e num segundo momento ir para o CBA, me parece mais adequado, né? A não ser que seja algo muito operacional, linha de frente, né? Que realmente, mas aí 10 alternativas para uma coisa muito operacional, linha de frente, também não acho que seria o caso, né? A gente pode, talvez seriam 5, 4, mas 10 são muitas, né? Então, acho que o casamento de mais de um método ali é importante, né? Acho que ajuda bastante. Do grupo que está aqui, né? Dos guerreiros restantes aqui, alguém está usando análise multicriterial em TCC? Que eu não sei. Eu pretendo usar. Né? Dá, mais ninguém, né? Bruna, acho que depois da aula passada, né, no teu trabalho específico, acho que fica bem mais, espero, ficar um pouco mais claro de como trazer a análise multicriterial para a priorização. Né, Muito. Mudou tudo que eu estava pensando, então ajudou bastante. Espero que para bem, não para mal. Não, tudo positivamente. Tá, quer dividir com os colegas o que você vai estar usando a análise multicriterial? Sim,
eu pretendo utilizar uma parte da matéria que a gente ainda não viu, mas que eu tenho uma noção, assim, mais ou menos do que é, que seria criar um indicador global com BSC. Daí eu ainda tô lendo sobre isso e vai ter aula, enfim, daí vai ficar mais claro, então tá só na teoria essa parte. E daí aliar usar esse indicador, usar HP para fazer priorização de portfólio dentro, em projetos de melhoria. Então, porque tem muita demanda e hoje a gente meio que seleciona quem grita mais. Então, a ideia é que a partir dos indicadores que já tem e da possível criação de um indicador global, que a gente consiga priorizar de uma maneira mais assertiva, né, e quantitativa, e não só por quem pede mais o projeto e tudo mais. Então, essa é a ideia, sim. Exatamente, acho que vai ser um trabalho bem bacana e um tipo de aplicação que é bem frequente nos trabalhos de conclusão, né? De usar análise multissetorial para um fim que a gente vai passar a discutir nas próximas aulas, né? Que é usar a análise multissetorial como um objeto também de construção estratégica, assim, né? A gente vai entrar, né, agora aí numa onda do semestre bem mais quali, né? Então, semana que vem a gente vai revisitar toda a parte de planejamento estratégico. Vocês esse semestre vão ser privilegiados, mas eu vou disponibilizar para vocês nas próximas 2 ou 3 aulas. Uma aula do professor Porter, de planejamento estratégico, e uma aula do professor Kaplan, de BSC, né, que estão em inglês, enfim, mas acho que todo mundo, quem não conseguir acompanhar, põe a legenda, aquele sisteminha de autolegenda, mas, enfim, consegui essa concessão aí de acesso da aula deles. Tem um pouco de viagem de saúde, mas, porque, enfim, quando eu fiz o curso e eles me deram esses vídeos, eram da área de saúde em si, mas toda a parte de conceituação estratégica do BSC fica muito claras, né, e são os grandes nomes aí do assunto, né? Então, eu vou usar esses vídeos aí nas próximas aulas, junto com o que a gente vai, né, detalhadamente abrir também, já antecipo. E um outro ponto que eu queria ver com você, já ir avisando, assim, que a princípio, no dia 10 de junho, a gente deve fazer, né, uma aula presencial da disciplina. Se as coisas correrem bem, mas eu vou avisar todos e também vai ser por adesão, né? Então, quem tiver interesse e estiver disponível, enfim, para estar na aula presencialmente, a gente aqui em desempenho deve conseguir nesta data, né? Algumas poucas aulas presenciais que vão ser a princípio possíveis aí ainda do final desse semestre. Mas eu, pessoalmente, fico bem feliz, pelo menos, de ver vocês uma vez no semestre, pessoalmente. Então, já deixo aqui de antemão que é essa data que eu estou, a princípio, vendo, né, para confirmar e avisar vocês em seguida como é que vai ser também, o que faríamos. Nós também, prof. Acho que tem uma galera aí que quer pelo menos se despedir da PUC do jeito normal, hein, tendo umas aulas normais. É verdade. Olha, não, eu disse quando veio o e-mail, eu disse, eu posso dar todas, só eu não me deixar. Mas ok. Mas pelo menos... Se for todas as datas, estamos lá também, prof. Né? A minha intenção era essa, mas eles me barraram, tá tudo bem. Então fica para o dia 10 de junho. Talvez meu tempo consiga mais uma, né? Eu tô planteando mais uma data ali, vamos ver se... Eu também queria ouvir um pouco a opinião, né? Mas pelo jeito sim, tem adesão. Estava nessa dúvida se eu queria mesmo, mas se tem adesão, eu vou brigar mais pesado por ter mais uma data. E a gente pode brigar, prof. Isso aí. Com certeza tem adesão. Vocês não imaginam para mim. Então, acho até que vai ser até meio emocionante, hein, prof? Perigoso. Eu contei aqui para vocês que eu chorei a formatura inteira do outro semestre, olhando só parecia uma criança, chorando. Nunca chorei tanto numa formatura como chorei na formatura dos alunos. Mas, enfim, vai ser emocionante, ainda mais com os formandos. Marco histórico. Bom, gente, então acho que ficamos por aqui hoje, né? E deixo para vocês como atividade aí complementar a leitura daquele artigo que eu comentei, né?
principalmente quem pensa em usar, vale a pena. Artigo simples, em português, barbada ali de dar uma navegada pelo assunto. E deixei já o gabarito inteiro dessa parte de análise multissetorial, de exercícios, disponível lá no Moodle, e esse extra aí do Unisic também, tá bom? Então tá, um bom final de semana gelado aí para todo mundo, com cara de inverno pela primeira vez. E nos vemos aí quinta que vem. Maria Clara, fico aqui para a gente conversar também. Tá bem. Até semana que vem, professora. Obrigada pela notícia boa, que talvez tenha aula presencial. Eu fico bem feliz que tu se animar.